Quando eu nasci, os meus pais eram testemunhas de Jeová. Os dois eram. Minha irmã também, meu irmão, todos eles frequentavam a igreja, a religião das testemunhas de Jeová. Os meus avós eram católicos, né? Os meus avós que vieram da Itália, então tem toda uma história católica por trás deles. Mas aqui no Brasil, o meu pai, eu lembro de uma curiosidade interessante do meu pai, porque eu lembro que ele me contava muito assim, nossa, eu me lembro quando eu fiz a minha primeira comunhão, meu pai me deu uma roupa de marinheiro, eu queria tanto ganhar uma roupinha daquela de marinheiro. Sim. Então ele lembrava assim do episódio da primeira comunhão dele. Eu nem sabia o que era a primeira comunhão, né? Não entendia. Porque quando eu nasci, já não se ia mais à igreja católica, ia só no Salão do Reino, que se chama, né? Da Testemunha de Jeová. Não seu se pai chama de fez igreja. A primeira comunhão. Quando jovem. Isso. Depois se tornou testemunho de Jeová. Aí meu pai, com 18 anos, ele se converteu da igreja católica para a Testemunha de Jeová. E lá ele conheceu a minha mãe, que também teve uma história parecida. Minha mãe também nasceu católica, certo, mas também na adolescência se converteu da igreja católica para as Testemunhas de Jeová. Então você já nasceu no berço da Testemunha de Jeová. Isso, eu e meus dois irmãos, quando nascemos... O meu pai, ele foi superintendente de circuito da Testemunha de Jeová, que é como se fosse um bispo da Igreja Católica, assim, uma pessoa que tinha uma responsabilidade, que cuidava de diversas congregações, né, ou de diversas paróquias, enfim. Então, o nosso começo foi assim, né, em termos de religião. Eu me lembro de alguns episódios interessantes da minha infância. Eu lembro, por exemplo, de uma ocasião... Como eu comentei, o meu avô foi católico a vida inteira. Meu avô veio da Itália, no colo da minha bisavó, ele estava no navio e ele ficou muito doente na viagem. E meu pai sempre me contou essa história. E aí... Estava seu pai, o seu avô e sua avó viajando no navio. Isso. Vindo da Itália. Isso mesmo. Isso, 1892. 1892 eles chegaram. O seu avô. Tem o nome do meu avô lá no Porto de Santos, bonitinho, o nome do navio, tudo. Isso tudo a gente descobriu. 1892. 1892. Então seu pai ou seu avô estava lá bebezinho. Bebezinho. No caso com seu bisavô e sua bisavó. Exatamente, isso mesmo. E aí, nessa viagem de navio, o meu avô ficou muito doente. O nome dele é Luiz Paulo. Luiz de Paolo Scott é o nome do meu avô. Então, ele ficou muito doente e aí parece que ele estava muito mal mesmo. E meu pai me contava que chegaram a dizer assim para minha bisavó, olha, ele não vai sobreviver. Então... acho que não vai ter outra solução, não vamos ter aqui onde enterrar, é melhor a gente joga no mar, né? Porque acho que naquela época se fazia isso, a pessoa morria numa viagem de navio que durava 30 dias, jogava no mar, então... Mas a minha bisavó falou, não, não morreu ainda, vamos esperar, né? Para ver o que vai acontecer. E ele melhorou, não sei os detalhes, né? Mas ele melhorou e morreu com 96 anos de idade. Caramba, para você ver. Foi católico a vida inteira. O seu avô foi católico a vida inteira? Foi católico a vida inteira. Sim. Eu lembro no domingo, a cada 15 dias ele vinha almoçar na minha casa, na nossa casa. Aí ele vinha a pé, da Barra Funda, que é um bairro aqui próximo, até a Casa Verde. Atravessava a ponte, passava em cima do Rio Tietê, vinha a pé, de terno. De terno? Gravatinho. Para almoçar na casa. Para almoçar na casa do filho caçula, que meu pai era o caçula. E ele ia à missa, antes, né? No domingo de manhã, ia à missa, andava, caminhava, vinha almoçar na nossa casa. E ele gostava de ficar lendo o jornal. Aí ele sentava, pegava um banquinho, ficava lendo o jornal. E eu ali com os meninos da rua, né? Dos 5 aos 10 até aos 15, jogando futebol. Nosso hobby era futebol, né? Jogando futebol na rua. E meu avô lá lendo o jornal. E eu lembro uma ocasião que eu achei bem interessante, que o meu avô, ele sempre fazia... o sinal da cruz. Sempre. Antes das refeições. Lá em casa a gente rezava, agradecia, mas uma oração evangélica, né? Agradecendo sempre a Deus, em nome de Jesus, pelo alimento.
Ótimo, perfeito. E o relacionamento Mas ele sempre dele fazia o sinal da cruz. Com o seu pai sendo testemunho de Jeová, ele se dava bem? Não falava sobre isso? Super tranquilo. Acolhia? Não tinha problema em relação? Não, de forma alguma. Não, meu avô, nossa, era uma pessoa assim... Mas ele fazia o sinal da cruz na casa de vocês? Isso, fazia. E mesmo ele sendo fazia. testemunho de Jeová, exato. Ninguém brigava por causa disso? Então, uma vez, eu criança, achei bonito aquilo e imitei fez também. E aí? Mas eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Mas aí a minha irmã brigou comigo. Minha Brigou? irmã já mais velha falou, Sérgio, por que você está fazendo o sinal da cruz, rapaz? Você não sabe que isso daí não pode e tal? Desculpa, né? Achou bonito. Achei bonito ele fazer, fiz também. Mas nem sabia o que era, né? Não sabia o que era. Mas a minha irmã era muito zelosa. Ela repreendeu. Na Testemunha de Jeová. Ela morreu, Sim. assim como Muito uma Testemunha de zelosa. Jeová, muito zelosa. Levou sempre muito a sério. Eu e meu irmão, assim, a gente teve percalços aí no caminho, né? Depois, mais pra frente, eu vou contar. Sim. Mas o meu pai também, quando faleceu, também frequentava o culto da Testemunha de Jeová, e minha mãe também. Os três, quando faleceram, estavam lá. E aí depois eu e meu irmão acabamos vindo para a Igreja Católica. Então o seu irmão hoje também é católico? Também. Entendi. Ele se converteu antes que eu, na verdade, porque meu irmão também teve uma questão de um casamento, o primeiro casamento dele, teve um filho, que é meu sobrinho, que já tem 30 anos hoje. E aí, esse primeiro casamento, ele se separou e casou pela segunda vez, e essa moça era católica. E aí eu acho até que por isso ele também começou a ir na igreja, talvez até sem entender muito, mas para fazer um casamento na igreja, acabou indo. Mas aí com o tempo, agora ele entende bem. As primeiras vezes que eu fui na missa, eu lembro, acho que a primeira ou segunda vez, porque a Tarsila, ela já começou a ir mais, no começo ela resistiu. Certo. Quando eu dei aquela ideia, ela resistiu. Mas depois ela foi... E ela entendeu primeiro do que eu. Ela se converteu primeiro do que eu. E aí ela já rezando para eu me converter também. E eu acho que também, como eu estava aberto, acho que foi até rápido, né? Eu me converti até rápido também. Mas até hoje ela é mais assim convertida do que eu. Ela ainda vai mais na missa, ela vai na missa durante a semana. Eu vou sempre, aos domingos. Sim. Às vezes durante a semana também eu consigo ir. Mas é assim... Então, por exemplo, a primeira missa que eu fui, lá em Caieiras, divisa com Mariporã ali, tem uma igreja muito bonita dos Arautos, que é Nossa Senhora do Rosário, que o padre Gabriel teve lá domingo, acho que você viu a foto. Sim, né? sim. Eu estava com ele. E então eu fui nessa missa, aí, poxa, eu nunca tinha ido numa missa na minha vida. Né? Nunca? Nunca. E aí? Eu nem entrava nas igrejas católicas. Na verdade, Guto, naquela época que eu me afastei, quando eu te falei que eu parei de ir, enquanto eu estava indo lá firme, eu não entrava nas igrejas católicas. Certo. Mas quando eu viajava, às vezes, pela empresa, às vezes ia para um lugar, para outro, e às vezes tinha um ponto turístico, era a igreja. Eu ia visitar a igreja católica. Entendi. Eu lembro, por exemplo, em algumas igrejas famosas na Europa, nos Estados Unidos, e... Nossa, eu entrava na igreja assim, ficava olhando. Caramba, que coisa linda. Como é que pode terem construído isso aqui? Eu ficava dentro da igreja, olhando aquela beleza, aquela... Por exemplo, tem uma igreja em Nova York, na Quinta Avenida, que é St. Patrick, né? Catedral de St. Patrick. É a coisa mais linda que existe, coisa mais linda, né? Uma arquitetura assim, é uma coisa maravilhosa. Eu entrava lá e ficava tranquilo ali olhando e tal, e rezava e tal. Mas sem entender ainda muito bem, né? Então, isso daí eu acho que começou a nos abrir, né? Mas essa primeira vez que eu fui na missa, a Igreja dos Arautos também é muito bonita. Eles têm essa questão da beleza, assim, bem presente. Mas, por exemplo, eu não conseguia fazer o sinal da cruz. Não conseguia. Você estava começando. Não conseguia. Não conseguia. Por exemplo, na hora de rezar a Ave Maria, eu não rezava. Não aceitava. Rezar a Ave Maria, não. A oração para uma testemunha de Jeová, para um evangélico, é só para Deus, Pai, em nome de Jesus, para mais ninguém. Então eu tive essas dificuldades no começo, né? Demorou, eu lembro que algumas semanas ou alguns meses até para eu começar a me abrir um pouquinho mais. Mas só que aí teve uma vez que eu estava lá na missa, já mais para frente, né? Aí eu falei, vou testar. Testar? Eu vou testar, Como assim? Vou testar, vou fazer uma oração para Nossa Senhora.
Quero ver se vai funcionar. Vou fazer o teste. Vou fazer o teste, não tinha rezado nunca, né? Uhum. Vou fazer o teste. Como é que foi esse teste? Não, olha, Guto. É assim. Porque, na verdade, eu pedi para Nossa Senhora algumas coisas e ela me atendeu. Uhum. Ela me atendeu. E assim... Nossa Senhora passou do teste para você. Nossa Senhora passou do teste. Quem sou eu para testar Nossa Senhora? Pelo amor de Deus. Perdão, Senhor. Não, mas vamos lá. Perdão. Não, brincadeira. Você entendeu? Assim, esse teste era para mim mesmo, na verdade, né? Nossa Senhora, pelo amor de Deus. O teste era para mim, era para eu me converter mais, né? Sim, na verdade, porque... Mas a primeira vez que você rezou ali e teve uma experiência de pedindo para Nossa Senhora... assim, nada demais, assim, mas, por exemplo, era uma coisa só entre eu e ela. Sim. E aconteceu. Aí aquilo realmente... E foram depois, aconteceram, graças a Deus, outras vezes.